Primeira coisa, assim, para ganhar dinheiro, você tem que estar disposto a perder, não existe magia. Ela está comprando os investimentos que você tem dentro do fundo ou a sua equipe? Quando ela está investindo no fundo multimercado, ela está comprando as 30 pessoas que estão ali tirando o dinheiro dela. Mas o que você quer no seu investimento eu quero que quando eu estiver errado, eu vou perder bem menos do que eu vou ganhar quando eu estiver certo. Fala, galera! Eu sou o Lucas Collazo e hoje nós vamos falar sobre fundos multimercados. Pera. Multi o quê? Calma. O termo parece difícil, mas é bem mais simples do que parece. Hoje a Rico vai fundo na Quiné Investimentos, uma gestora tradicionalíssima do mercado e com muita experiência no tema. A gente vai usar ele de cobaia para entender de fato, de uma vez por todas, o que são fundos multimercados e como eles podem ser bons para você e para o seu dinheiro. E aí, bora lá? Bom, agora a gente está com o Ivan, né? A gente precisa começar isso daqui falando o que é Quiné, de onde veio, o que respira, o que come, onde vive, né? Tem que explicar tudo, né? Então, Ivan, obrigado por estar aqui com a gente. E, cara, Quiné, o que é a Quiné? A gente pode definir a Quiné de uma forma bem simples. É uma empresa que faz gestão de fundos de investimento em classes específicas. Então, definindo a Quiné de uma forma rápida, é uma empresa que faz gestão de fundos de investimento em 4 classes específicas, que são fundos imobiliários, fundos multimercados de renda fixa, crédito privado, ações e os fundos de previdência. Private Equity, que é aquele business onde a gente compra participação de empresas que não são listadas necessariamente. E a gente também tem um negócio que investe em infraestrutura através de dívida. E aí a gente depois fala sobre isso. Tá, então basicamente o que eu faço é, eu dou meu dinheiro para vocês e vocês tomam conta e investem nesses mercados com uma equipe ali por trás, né? E a história, de onde que veio a Quiné? Então, Quiné vem de kinetics, que é uma derivação, vem de energia cinética, e que é justamente a ideia de que o corpo, quando está em movimento, ele tem energia. No mercado financeiro, tudo está em movimento, tudo tem aí sua intensidade de energia, derivou desse conceito. Mas uma empresa, desde o início, focada 100% em gestão de fundos, através de processos, através de equipe. Aqui a gente tem uma equipe bastante grande, que ao longo do tempo, obviamente, cresceu. Quase um time de futebol, assim, zagueiro é zagueiro, goleiro é goleiro. Então, a gente tem pessoas que têm bastante experiência em cada um dos produtos. Cada gestor de cada produto, ele é sócio do cliente, porque ele tem 100% da remuneração dele atrelada ao sucesso daquele produto. Senão você tem aquele efeito modismo, né? Fundo imobiliário tá indo bem. Então, por conta de estar indo bem, todo mundo que trabalha na Quiné vai bem. Isso não é verdade. O cara tá tocando fundo imobiliário, se vai bem, vai bem. O cara que toca fundo multimercado precisa entregar resultado para o cliente. E a gente coloca isso numa frase que é muito simples: relação de sociedade com o cliente. O gestor ganha, cliente ganha. E isso é um aspecto bastante importante para a gente manter alinhado. A gente tem 14 anos, nesses 14 anos uma série de coisas aconteceram. E falando de multimercado especificamente, que é uma parte aqui da gestão de vocês, de uma forma simples, o que é um multimercado para uma pessoa, para o seu cliente? Um fundo multimercado nada mais é do que os teus recursos em um tipo de veículo, eu chamo de veículo, mas na verdade é um tipo de produto que acessa vários mercados tentando render o máximo possível, mas o mais importante, que eu acho que a lição mais importante é dentro do que está combinado de você correr de risco. Gestor multimercado, quando você fala isso lá na tua família, ninguém deve nem saber o que você faz até hoje. É verdade, não entendem. Trabalha em banco, né? Cara, o que é um fundo multimercado? Fundo multimercado, como o nome diz, é aquele que investe em vários mercados. A ideia é a seguinte: o cliente não necessariamente sabe se é hora de comprar bolsa ou vender bolsa. O cliente não sabe se é hora de comprar renda fixa ou não. E se for renda fixa, é o quê? É um pré-fixado? É um título móvel? O cliente às vezes nem sabe o que é isso. A ideia é ter um mandato flexível o suficiente para que eu possa investir em todas as classes de investimento. E aí tá juros, tá a moeda, tá a bolsa, tá as commodities, né, que é o petróleo, o ouro, etc. Até recentemente até as criptomoedas estão lá dentro, de acordo com o que está acontecendo no cenário no Brasil, o cenário lá fora, o que tem oportunidade. Então a gente vai estar olhando o cenário econômico, vai estar olhando o cenário político, vai estar olhando o preço dos ativos financeiros, vai estar analisando as empresas, vai estar analisando os países, vai estar fazendo essa alocação de forma dinâmica para tentar trazer uma rentabilidade para o cliente, independente do que está acontecendo ali com o cenário do país ou o cenário exterior. Qual que é a função, o que esse fundo multimercado vai trazer para os investimentos dela? Eu acho que é uma forma dela simplificar a diversificação da carteira dela. Em um só produto, ela consegue ganhar uma alocação internacional, uma alocação em bolsa, uma alocação em renda fixa, moedas,
commodities e, mais uma vez, de uma forma dinâmica. Porque às vezes também não é nem só que a pessoa no início ela vai lá e vai ter que fazer isso, já é difícil. Ela não está lá todo dia olhando, a pessoa está lá, pode ser o dentista, pode ser o advogado, ou seja lá qual for a profissão, ela não consegue estar todo dia sabendo, opa, agora eu tenho que aumentar minha bolsa, agora está na hora de diminuir minha bolsa, pô, e o juros, será que agora já subiu muito aqui no Brasil? Então ela está terceirizando essa decisão para uma equipe, no caso aqui da Quiné nós estamos em 30 fazendo isso, para que essa equipe possa escolher para ela onde estão as melhores oportunidades em determinado momento e com isso ganhar um retorno acima do retorno do que a gente chama de CDI, que é aquela taxa básica aqui do Brasil, que é o custo de oportunidade dela. Se ela não quisesse tomar risco, ela está botando um CDB, que ia estar rendendo ali próximo dessa taxa Selic. A ideia do fundo é você tomar risco, e aí tem vários níveis de risco, dependendo da tolerância da pessoa, para ter retorno maior fazendo todos os mercados. Então imagina você que foi na feira comer um pastel lá na pastelaria, tem os pastéis lá de cada sabor, e aí tem aquele último, que é inclusive o mais caro, que é o X-Tudão lá, que é o pastel de tudo. Multimercado é isso, no final você vai estar comendo um pastel só que tem um pouquinho de cada coisa ali, vai dar uma mesclada no sabor para te entregar um resultado final mais completo. É isso que o multimercado faz no final. É isso daí. Como que são divididos esses processos? Então, para chegar lá, a gente começa dividindo por mercados. Então, a primeira divisão que você vai ter no time, que você vai perceber, tem 2 times cobrindo bolsa no Brasil. Então, vai ter um time lá que a gente chama que é o time do Zanetti, que é o time do Long Bias. O que esse time está fazendo? Olhando as empresas. Aí tem um outro time de bolsa, que é o time do Mazzilli, que é parecido, sem que ele fica mais do que a gente chama de long and short, que é compra e venda de ação. A gente tem um time aí de 3 analistas, a gente busca, que são divididos setorialmente, e a gente busca sempre estar em muito contato com as empresas e com toda a cadeia que envolvem as empresas listadas em bolsa. Então a gente não só fala com as pessoas de dentro da empresa, como fala também com concorrentes, fornecedores, clientes, eventualmente com o governo, se são empresas que têm alguma questão relevante nesse sentido, faz todo o trabalho de análise, modelagem, discute os cases para chegar numa decisão final. No meu caso, que trabalho valor relativo, a decisão final é quais empresas comprar e quais empresas vender. E aí eu procuro trabalhar, geralmente quando eu posso fazer isso via par, e aí eu costumo fazer esse par ações mais correlacionadas, então quer dizer, eu compro uma que eu acho que está num momento melhor e acabo vendendo outra que eu acho que está num momento pior, seja por valuation, por múltiplo, seja porque está num momento operacional uma melhor do que a outra. Então essa é mais ou menos a ideia do book de valor relativo, do book long short. Ele é um book super diversificado, a gente tem por volta de 40 pares ou 40 posições, porque como eu falei, algumas das posições, a parte short é via basket ou via índice dentro da carteira. Então é mais ou menos assim que a gente funciona. A minha área tem que ficar mais ligada com as outras áreas, principalmente com as áreas que gerem a parte de Brasil, mais macro. Por quê? Porque na minha área é muito importante a gente saber 2 coisas. Uma é qual é o tamanho que a gente vai ficar comprado, né? Se a gente vai ficar muito comprado, pouco comprado ou zerado. E a outra coisa muito importante na nossa análise, que a gente chama de análise top-down, que é você pegando o cenário que você tem de economia, é você saber quais são os setores que eu ter uma maior chance de performar bem ao longo desse ano, né? Nesse cenário que a gente está vendo, e quais são os setores que a gente deveria ficar fora por completo, tá? É importante frisar aqui que por mais que a gente seja um long bias, via de regra a gente está comprado ou zerado, o nosso benchmark continua sendo CDI, porque está dentro de um fundo multimercado. O benchmark é o que eu tenho que bater, né? Comprando ações, bater o CDI é muito fácil num ano bom. É extremamente difícil no ano que a bolsa está indo para trás, né? Que é o caso nesse ano, ou até um ano de muita volatilidade, como foi o ano passado, na parte do Covid, né? E não tem desculpa, a bolsa caiu 50%. Não, eu tenho um orçamento de risco para usar que eu costumo usar comprando bolsa. É extremamente importante conseguir pilotar bem esse tamanho do comprado e quais são os setores, né? Colocando num contexto de futebol, você consegue ganhar dinheiro quando um time ganha do outro? Você escolheu que um time é melhor que o outro. Palmeiras. Palmeiras é melhor que o outro. Meu Deus, eu tô corintiano, mas não faz isso não. Tá bom, ele tá comprado em Palmeiras e vendido em Corinthians. Um jogou melhor que o outro, certo? Se o Palmeiras ganhar, ele ganha dinheiro, mas se deu um empate, só que se o Palmeiras jogou melhor do que o Corinthians, né? Ou o Corinthians simplesmente foi pior do que o Palmeiras, ele já vai ganhar dinheiro, porque é o diferencial entre os dois aí que importa, não necessariamente o lado, né? Seria mais ou menos isso? Vamos dizer que eu tô comprado em Palmeiras, vendido em Corinthians. Putz, o Palmeiras só empatou. Vai falar, não foi tão bom. Não, mas o Corinthians perdeu, então no relativo eu ganhei. Se é um par de uma ação contra outra, eu não preciso que o meu long suba. Ele pode até cair, desde que ele caia menos do que o short. Então seria isso. O Palmeiras perdeu de 2-1, no caso do long short, não teria problema desde que o Corinthians perca de 3-1, entendeu? Mas o exemplo foi bom, foi bem ilustrativo aí. Obrigado. E aí no seu caso, você já é mais fiel torcedor
torcedor, né? Você vai estar sempre apostando naquele time ali que é a bolsa. Na verdade é isso. Agora eu vou estar apostando menos ou mais, mas a gente vai estar apostando num time. No ano que você acha que ele vai mal, é melhor você segurar o investimento, e no ano que você acha que vai bem, é hora de investir. Só para entender, como que isso se encaixa a realidade de vocês dentro do X-Tudão ali? Como que vocês ajudam a parada a rolar lá dentro? Assim, a ideia do fundo multimercado é você ter várias estratégias que geram alfa, que geram resultado e que são descorrelacionadas. Então, assim, o resultado de um book, em teoria, ele não tem dependência com os outros books. E o meu book é muito assim, é um book bem descorrelacionado do todo, o book do Zanetti também. Eu acho que ele falou tudo. É que nem você falou da salada, né? Digamos assim, da sopa. Putz, não vai todo dia estar muito gostoso, muito boa qualidade todos os legumes. Mas para a sopa como um todo estar gostosa, às vezes 3 legumes estando muito bons, os outros 2 mesmo não estando muito bons, a sopa está gostosa, né? Eu acho que essa é a ideia. Você tem essa descorrelação, mas no longo prazo o resultado ele é bom. Aí tem o pessoal do Ivan, que vai fazer o crédito. Crédito, é bom sempre lembrar, crédito no final das contas, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa que vai me pagar uma taxa. Bom, o crédito a gente faz investimentos em títulos de dívida de empresas aqui do Brasil e do mercado de fora da América Latina aqui, onde a gente compra papéis em dólar, que a gente faz um swap para CDI e para real, ou seja, a gente troca um papel que rende em dólar para um papel que rende em reais indexados ao CDI. E basicamente a capacidade de a gente receber dinheiro da empresa é a capacidade da empresa repagar essa dívida que ela tem com a gente, né? A gente pode comprar o papel da empresa, ou seja, a gente empresta diretamente para ela, ou a gente pode comprar o papel de outros fundos que no passado emprestaram dinheiro para a empresa. Então esse papel já existe no mercado, a gente pode comprar ele no secundário como se fosse uma ação. E assim, a remuneração que a gente tem sobre esse empréstimo depende um pouco do risco de crédito que a gente avalia e que o mercado avalia dessa empresa. Aqui na Kinetic tem o padrão de só emprestar para empresas de alta qualidade, a gente não está tentando emprestar para empresas que estão no limite da capacidade de repagamento, então é um portfólio que a gente chama high grade, né, de alta qualidade. Então, para você entender só um pouquinho melhor isso aqui, você tem aquele primo que, trabalha super bem numa multinacional, tá bem, já emprestou dinheiro para ele outras vezes, ele pagou tudo certinho, tá, não sei o que lá. Esse primo é a empresa high grade que o Ivan falou aqui. Agora, tem aquele primo que, sempre já te deu calote, falou que ia te pagar, não pagou, atrasou, não sei o que lá. Tem lá aquela faminha de mal pagador, né? Ou tem o risco de não te pagar dessa vez. Esse daí é o high yield. Aí, obviamente, que o primo que sempre te pagou, lá sempre devolveu o dinheiro, nunca teve treta lá na mesa de Natal, esse daí, ele vai te pagar uma taxa de juros mais baixa, porque ele te passa segurança. Agora o outro, né, até porque ele não passa tanta segurança assim, você vai precisar cobrar uma taxa de juros maior, né, para você aceitar correr esse risco de emprestar daquele primo ele sumir pro Paraguai, sei lá pra onde ele vai. No contexto dos multimercados, né, que são esse book de crédito que a gente tem dentro dos fundos de multimercados, a ideia não é só comprar o papel e ter o que a gente chama de carrego, que é esses juros que o cara vai te pagar ao longo do tempo. A gente tenta comprar papéis onde a gente vê que a possibilidade desse carrego cair ao longo do tempo, ou seja, que eu emprestei para alguém a 2 e depois alguém está disposto a comprar de mim, por exemplo, a CDI mais 1,5, isso significa que o preço do papel subiu, né? Quando cai o spread de crédito, a relação com o crédito é que o preço do papel sobe. Então aqui no multimercado o foco é sempre de comprar papéis onde a gente vê essa possibilidade de ganho de capital que se soma ao carrego do papel. Uma parte importante, né, que a gente está perguntando para todo mundo. Qual é o contexto, como é que a tua área se liga dentro da sopa que o multimercado faz ali? Todo o meu interesse é gerar retorno positivo para o multimercado. Se eu achar que a minha classe de ativos vai passar por um período de underperformance, onde ela não vai muito bem em relação ao CDI, é do meu interesse diminuir essa alocação dentro do multimercado para que, vamos dizer, a contribuição total dessa classe de ativos para o fundo seja a melhor possível ao longo do ano, né? Você ganha dinheiro balançando menos, é isso? É, basicamente, é. Você usou o exemplo lá do swap, né, que é basicamente quando você troca o indexador. Então, você comprou um título de uma empresa, né? Você emprestou dinheiro para uma empresa fora do Brasil, essa empresa provavelmente ela não vai ter sua dívida em real, né? Ela vai ter em dólar ou alguma outra moeda, né? O que você faz é trocar essa moeda para o real, para todo mundo aqui dentro da sua carteira tá falando a mesma língua. Exatamente, é. Então, assim, em primeiro lugar, é só para esclarecer, a gente empresta para empresas brasileiras e da América Latina, né? Quando a empresa é de fora do Brasil e a gente está emprestando para essa, a gente vai emprestar sempre em dólar, né? A gente depois pega esse papel que rende em dólar, como você falou, com um derivativo muito simples aqui, tradicional da Bolsa aqui no Brasil, a gente consegue passar isso para CDI. É uma operação muito simples, não tem nenhuma dificuldade. Então, você fica
fica comprando um papel que rende, por exemplo, 4,5 em dólar, ele vai te render, por exemplo, CDI mais 3 aqui no Brasil. Eu acho que o principal aqui é que você tem um retorno bem mais alto para o mesmo risco de crédito. Esse é o benefício que você traz para a sopa, quando a gente perguntou atrás. Tá, A gente acabou de matar. Aí tem 2 times lá fora que estão olhando ações lá fora. Pô, tá legal investir na Google, no Facebook, ou não, agora as coisas começando a ficar caras, tá na hora de a gente procurar uma proteção. Estão olhando empresas internacionais para a gente diversificar a nossa carteira. Além disso, vai ter um pessoal que olha renda fixa internacional. E aí bom, qual moeda eu quero ter? Está na hora de ter mais meu dinheiro em dólar, em real, no euro. Eventualmente eu quero uma proteção na carteira. Então é isso que esse pessoal vai estar olhando, então vai estar escolhendo o mercado de juros e moedas pelo mundo. Então essa é a estrutura. Um pessoal dividido principalmente por times, olhando os mercados dele, trazendo ideias nesses mercados. E aí no lado tem o pessoal de pesquisa. Vai estar no dia a dia olhando o que está acontecendo no mundo, fazendo análise, tentando dar uma direção. A área de pesquisa aqui dentro da Kinea, ela está inserida no processo de investimento, né? Aqui na Kinea, o que a gente faz é um pouco diferente do que normalmente você vê nos assets. Normalmente, o que é a área de pesquisa? Aqui na Kinea, é uma casa de buy side, né? O nosso trabalho, fundamentalmente, é um trabalho apoiar o processo de investimento, a tomada de decisão. E por que eu falo que é diferente? Porque aqui a gente, normalmente, o que guia o processo são temas de investimento, que podem ser temas ligados à parte macro, podem ser temas ligados a mercado, ou pode ser temas que relacionam o mercado com a parte macro. Uma segunda diferença é que esse time de economistas, ele trabalha de forma colaborativa. A gente monta times para atacar os temas que a gente tem interesse em aprofundar. Esses times, às vezes, compõem pessoas fora da área de pesquisa, então, às vezes, chamam um analista de ações, um gestor pode participar eventualmente, né? E semanalmente a gente apresenta o resultado dessa análise nos nossos comitês de curto prazo e longo prazo. Então esse é o processo que a gente faz, tá? Um punhado de nerd, a gente bota esses nerds junto ali, isso. A galera, os CDFs ali vão, a galera começa a estudar pra caramba, porque o que importa dentro do mercado financeiro, né, é a informação, né? Então você precisa ter bastante informação, de preferência mais rápido e talvez uma informação que nem todo mundo tenha visto, porque é assim que você vai gerar um diferencial ali na hora de investir, né? E quando você fala isso, tem uma coisa importante para falar, é assim, a gente junta esse time de economistas, os nerds, né, que trabalham bem, eles gostam de trabalhar de forma colaborativa, analistas, gestores, investidores, todo mundo que participa do mercado tem um problema que, na verdade, não tem a ver com estar ou não no mercado, não tem a ver com conhecer ou não o mercado, ter experiência ou não, que são vieses na tomada de decisão. Qualquer processo de análise ou de tomada de decisão é sujeito a vieses de decisão. O meu papel aqui, um dos meus papéis aqui, é cuidar para que esse processo, cuidar do método que é usado nesse processo. O time de pesquisa não simplesmente vai entregar informações para tomar decisão, mas você também garante que seja meio que padronizado, que existe um processo ali por trás. É uma padronização em termos de abordagem. Então, essa reunião inicial, a gente define o que a gente vai fazer previamente, para evitar que o analista escolha o método que corrobore a ideia inicial que ele tenha, né? Uma das minhas atribuições da empresa é atribuir o risco para cada uma dessas mesas, para que isso se consolide nas estratégias dos fundos, né? Então, tanto os fundos multimercados quanto os fundos de renda fixa, tem algumas mesas que trabalham ali dentro de orçamentos de risco, mas quem define o orçamento de risco para essas mesas é a área de pesquisa da Kinea. Então, é um processo semestral que a gente também faz. E a última atribuição, né, é uma atribuição que a gente chama de pesquisa quantitativa. É um outro time, né, eventualmente trabalha junto com os economistas, mas normalmente não, e que daí faz outros tipos de análise aqui dentro da empresa, podem estar relacionados ao processo de investimento, podem estar relacionados a estratégias de mercado, mas muitas vezes são pesquisas em outras frentes, em frentes de produtos, em frentes de riscos, coisas usando modelo, investimento em tecnologia para... Exatamente. Eu achei interessante que você falou da questão de vocês definirem o quanto que vai para uma das caixinhas. Que a gente tá falando aqui da brincadeira da sopa, que é o fumo de mercado na sopa de legumes, na misturadão, mas o cérebro do Marco não é o cérebro dele necessariamente, vocês são uma parte do cérebro dele. Só para eu deixar claro o que é esse processo, né, que eu tô falando. Esse processo, no final das contas, é um processo semestral, que é definido junto com o Marco, né, no final no comitê que define isso, mas é um processo que não tem a ver com o dia a dia das mesas. Esse risco ele não tem a ver com, ele tem a ver com o tamanho que cada mesa tem
dentro de um certo fundo. Vocês colocaram uma inteligência que meio que na hora de fazer essa sopa e misturar esses legumes, para definir o quanto você vai colocar de cada um, não vai necessariamente colocar aquele que é o mais gostoso. Isso, exatamente. Então, assim, acaba que é um processo que se espelha, tem um paralelo grande com o processo de um Fund of Funds, né? Então é como se a gente tivesse aqui, cada mesa fosse um fundo em que a gente vai investir. Então, em quem a gente investe? Como você falou, obviamente que performance é uma informação muito importante para a gente, assim como um gestor de Fund of Funds também vai olhar performance, né? Mas o que está por trás da decisão não é só isso. Então, tem variáveis qualitativas, né? Tem algum critério de confiança do que você tem de que aquele gestor irá gerar performance de hoje para o futuro, né? Então, qual que é a performance esperada futura de cada gestor ajustada a risco. Então, idealmente, a gente vai buscar que as estratégias tenham baixa correlação, né, principalmente em crise, e tenham boa performance ajustada a risco. A gente falou com o Marco, que é basicamente a pessoa que faz a sopa, e a gente falou com os legumes, acabamos de falar com a receita. Eles são os legumes da parada e você que faz a sopa. É isso? Exatamente. Eu sou generalista, como se fossem os especialistas, cada um vai me gerar as ideias do seu mercado e eu vou tentar juntar essas ideias, fazer um conjunto, que a gente chama de portfólio, que seja balanceado e possa fazer bons retornos. E esses times, eles interagem entre si? Interagem entre si e interagem muito comigo também. Os investimentos que vocês fazem, qual que é o horizonte de tempo que vocês olham? Vocês estão olhando mais para curto prazo? Acho que a pessoa tem que esperar um pouco mais de tempo. Assim, a pessoa está topando tomar um pouco mais de risco, ter um pouco mais de retorno, ela tem que ter um horizonte condizente com isso. Adaptar isso. Então, acho que geralmente a pessoa que entra num fundo desse está disposto a esperar uns 12 meses. Então, não é aquele dinheiro para o dia a dia. É aquele dinheiro que eu vou guardar uma parte do meu dinheiro para poder aumentar meu poder de compra no futuro. E aí, por isso, eu vou ter um pouco de paciência e para buscar retornos melhores. Então, é esse tipo de cliente que é aconselhado. A gente está olhando essa manutenção do dia, manutenção do mês. Às vezes demora para maturar as teses de investimentos. Elas não maturam necessariamente em um dia. Ninguém sabe o que acontece no dia seguinte no mercado. Essa é a verdade. Então, tem que ter um pouco mais de paciência para quem está investindo nesse tipo de fundo. Geralmente o multimercado é o primeiro investimento que a pessoa faz quando ela está dando mais um passo para fora da renda fixa, né? A primeira coisinha ali que ela vai olhar, né? E aí ela descobre uma coisa interessante, né? Tem como o negócio ficar negativo, que não necessariamente quer dizer que aquilo ali é ruim, né? Porque no fim do dia, quando a pessoa está investindo num fundo de vocês aqui, o que ela está comprando? Ela está comprando os investimentos que você tem dentro do fundo ou a sua equipe? Exatamente, ela compra equipe, né? Deveria ser isso. Então a pessoa deveria, quando ela está investindo no fundo multimercado, ela está comprando as 30 pessoas que estão ali gerando o dinheiro dela. Essas 30 pessoas deveriam estar em troca, dando transparência para essa pessoa para saber o que está sendo feito com o dinheiro dela. Então a gente está lá comunicando o tempo todo, via nossas redes sociais, o que eu estou fazendo com o dinheiro, via nossas cartas, nossos vídeos, para ela saber onde esse dinheiro está sendo investido. Com isso, ela deveria criar com a gente uma relação de confiança, onde ela confia no processo, confia nas pessoas e sabe que aquelas pessoas são diligentes, que o dinheiro das pessoas estão junto com delas e que então vai estar todo mundo tomando conta desse dinheiro da melhor forma possível, pode ter certeza, para que ao longo do tempo esse dinheiro cresça. Mas é isso, não existe o super-homem no mercado que ganha todo dia. Isso é uma figura de ficção científica que está longe de parecer aqui no mercado. Então a gente está nessa, a gente está na batalha diária, alinhado com nossos clientes e eu acho que ao longo do tempo vai trazer valor. Mas ela é isso que você falou. Muito mais importante do que a cota do dia ou do mês deveria ser a confiança naquele time que está gerindo dinheiro para você. Mas tem uma parte importante também nessa história toda que é proteger o dinheiro, né? Você não deixar esse dinheiro perder valor, né? Como é que funciona isso? Primeira coisa, assim, para ganhar dinheiro, você tem que estar disposto a perder. Não existe magia. Mas o que você quer no seu investimento eu quero que quando eu estiver errado, eu vou perder bem menos do que eu vou ganhar quando eu estiver certo. Investimento é isso. As pessoas acham que não, que investimento é aquela caixa mágica que a pessoa vai saber exatamente o futuro. Não, a melhor análise que ela seja, melhor que seja o time, ela não vai saber exatamente o que vai acontecer no futuro. Ninguém sabe. Então, o que você procura fazer é, eu balanceio o meu portfólio, eu balanceio meus investimentos para que eu tenha posições suficientemente baratas e balanceadas para que quando eu ganhar, eu ganhe mais e quando eu perder, eu perca menos. E é assim que a gente está fazendo, tá? Então, isso aqui é quase uma obsessão, porque no final das contas é ali que a gente acha que a gente agrega. Então, tem que comprar os ativos baratos e tem que vender os ativos caros. Segundo, mais uma vez, eu tenho que ter uma diversificação para que se eu não errar uma aposta só, não coloquei todos os meus ovos só numa mesma cesta, que se essa cesta for errada, o navio afunda. Não. Tem que ter vários investimentos para que o conjunto desses investimentos tragam um risco-retorno melhor. E terceiro, eu tenho que saber admitir quando eu estou errado. Essa eu acho talvez uma parte mais difícil e que mexe ali com o ego das pessoas, as pessoas não gostam. Nem sempre a gente vai acertar. Então, você tem que fazer quando você estiver errado. Quando o mundo muda, você muda a sua opinião.
não. O mercado abre todo dia. O que existe, às vezes, é muita ansiedade. Eu quero uma grande aposta. Com essa grande aposta eu vou fazer muito dinheiro. E aí, quando você vê, você tem muito risco numa coisa só. Se a coisa der errado, todo o navio naufraga. Não é assim que a gente trabalha. É com um time grande, é com várias ideias, é balanceando a carteira e admitindo quando estiver errado e partindo para a próxima. Que aula, hein? Deu pra ver que fundo multimercado nada mais é do que um time de futebol. Vários jogadores diferentes, com habilidades diferentes, mas que vão trabalhar juntos para gerar um resultado único. Dentro de um fundo multimercado é a mesma coisa, só que ao invés de jogador, são mercados e ativos financeiros diferentes, com mais ou menos deles, para você ter um resultado único final que alegre a sua torcida, ou melhor, seus cotistas. E não esquece que você pode investir nos fundos multimercado da Kinea pela Rico, mas para isso você vai precisar de uma conta com a gente, né? Mas é bem simples, sem burocracia, digital, bem rápido. Basta você acessar rico.com.vc, clicar em criar minha conta, preencher um cadastro. Pronto. Só isso você já entra pro nosso time e pode começar a investir nos fundos da Kinea pela Rico. E ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão? Abre seu coraçãozinho aqui nos comentários. Aproveita e deixa o like aqui também. Segue a gente nas redes sociais para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau!